Oi, eu sou o Majou, da Universidade da Stream, e hoje eu vim trazer a solução para você tirar todos aqueles ruídos que você tem aí atrás do seu microfone. Pode ser cachorro latindo, pode ser barulho de rua, ventilador, ar-condicionado, tudo. Mas você provavelmente está cético quanto a isso porque você já deve ter tentado todas as formas possíveis, então eu vou provar para você. Eu peguei aqui duas coisas de desodorante aqui pra gente usar. E eu vou mostrar pra vocês que agora eu vou tirar todo o som, o nosso editor aqui, o Seth, tá tirando todo o som. Eu vou mostrar pra vocês como isso faz barulho. Agora, com o RTX Voice desligado, a gente vai usar isso daí também, fazendo barulho pra vocês verem como tá fazendo barulho enquanto eu falo. Então, ó. Vamos testar aqui, 1, 2, 3, RTX Voice desligado. Vocês perceberam que é muito barulho, né? Agora, a gente vai ligar o RTX Voice no máximo. Então, daqui a pouco eu mostro para vocês como escolher. Então, ligado o RTX Voice no máximo. 1, 2, 3, eu posso fazer a live stream tranquila, sem problema nenhum, sabendo que eu não vou pegar muitos ruídos, obviamente que não é perfeito, a voz às vezes pode ficar um pouquinho diferente, mas isso aqui com certeza faz a diferença para você fazer uma stream quieta, sem barulhos de teclado, sem barulhos de cachorro, motos, carros, ventilador, qualquer coisa, sem problema nenhum. Então, um último teste aqui com o RTX On, para vocês perceberem que eu não tenho receio de recomendar essa tecnologia. O que você vai precisar para essa tecnologia? Você vai precisar de uma placa de vídeo da NVIDIA. E não é qualquer placa de vídeo. Em geral, sem problema nenhum, as RTX, a partir da série 2000, já vão ter aí o RTX Voice e vai funcionar sem problema nenhum. Mas isso não te impede de, se você tiver uma GTX que é antiga, você tentar utilizar. Eu inclusive mostro aí no vídeo uma forma de você passar aí do instalador, que ele não permite você instalar se você não tiver uma RTX, uma forma de você utilizar isso para instalar mesmo com o modo GTX ou uma placa mais antiga. Algumas vão funcionar, outras não vão. Infelizmente, se for muito antiga a sua placa, provavelmente não vai conseguir funcionar. O que isso traz de negativo? Negativo dele é que ele muda um pouquinho a sua voz. Então isso não é utilizado aí para você tirar a melhor qualidade de voz possível. Ele é utilizado para você tirar os ruídos. Se você tem problema com teclado, controle, ventilador, barulho da rua, você vai conseguir retirar isso. Vai ficar audível, vai ficar mais gostoso de ouvir, mas a tua voz não vai ficar 100% fiel. Contudo, a NVIDIA trabalha aí diretamente todos os dias para melhorar isso, então eles estão até pedindo feedback do público para enviar aí algumas faixas de áudio para eles usarem para fazerem como teste. Isso aqui é muito bacana da NVIDIA, estão tirando aí, fazendo algo muito legal por nós aí para facilitar a nossa vida. Então, vamos lá, vou mostrar para você como é que se instala e você já vai sair com a sua voz mais limpa hoje. Bora lá? Então, vamos começar aqui, ó. Você poderia já procurar por RTX Voice, mas eu vou deixar o link já para ficar fácil para você. Mas o primeiro link aqui do Google, ele já acha o RTX Voice. Não precisa ficar preocupado, se você viu o que eu falei, você pode instalar na GTX alguns modelos, nem todos vão funcionar. Você vai ter que descer aqui e ir para o Setup Guide. Talvez esteja em português aí a sua janela aqui, a minha está em inglês, porque o meu Windows está em inglês também. Então ele puxa já as páginas em inglês. E aí você vai mandar baixar o aplicativo. Então download app. Aí baixou o aplicativo aqui, é rapidinho, ele tem uns 300 MB, não deve demorar muito. Obviamente depende da tua conexão. Mas tá baixado, você vai mandar rodar e aí você vai continuar aqui. Então aqui também talvez esteja em português na sua parte, mas não tem problema nenhum. Só vai com calma aqui que você consegue, é bem simples. Para quem não tem RTX, você vai ter provavelmente um erro por aqui. Não tem problema. Se você tiver esse erro, eu vou mostrar para vocês como que você vai fazer para daí poder realmente rodar novamente. Se você já tem RTX, você não vai ter dificuldade, você manda instalar. E ó, é rapidinho,
ele instala ali os seus drivers e você já vai conseguir sair usando. Então eu vou fechar aqui. Então a gente já tá com ele aqui. Mas antes de eu continuar aqui com o RTX Voice, eu vou mostrar para vocês aí que não tem uma RTX, como você pode tentar utilizar ele, ok? Vamos lá? Então é simples, depois de você tentar instalar, você precisa tentar instalar. Se você não tentar, ele não vai funcionar esse método aqui que eu tô mostrando. Tentou instalar, você vem aqui na pasta C temporários e vai ter uma pasta chamada NV RTX Voice. Você abre ela e aí aqui dentro você vai ter não só o instalador, como também alguns outros arquivos. Você vai nessa primeira pasta chamada NVAFX. Abriu a NVAFX, você vai ter um arquivo chamado rtxvoice.nvi. É esse aqui, ó. Então, rtxvoice.nvi. Se você não está enxergando o .nvi, seria interessante você confirmar aqui, abrindo aqui as suas configurações de que você pode ver itens ocultos, tá? Visualizar itens ocultos ou mostrar itens ocultos para quem está usando em português, algo assim. Você vai precisar editar esse rtxvoice.nvi. Para editar ele, você vai precisar rodar um bloco de notas como administrador. Essa parte é bem importante. É algo que não é tão fácil de fazer. Você vai abrir o iniciar do Windows, o meu não vai aparecer aqui na tela, clicar com o botão direito no seu bloco de notas e rodar como administrador ou executar como administrador. Então eu vou fazer isso aqui no meu rapidinho. E aqui está aberto o nosso bloco de notas, só que você não consegue mover ele para dentro porque ele é um bloco de notas com poder de administrador. Então eu não vou conseguir mover aqui. Então eu vou ter que procurar esse arquivo aqui novamente. Então C temporários RTX Voice, e aí você coloca aqui todos os arquivos, que aí você vai conseguir encontrar o rtxvoice.nvi. Então, C temporários é NV RTX Voice, NVAFX, e aí esse arquivo. Então, teu abrir, você vai abrir, é um monte de texto, eu sei que é confuso, não precisa ficar preocupado, tá? Eu vou dar só uma esticada aqui pra gente ficar um pouquinho mais fácil da gente ver. Aí você vai procurar por essa seção aqui. Ó, Constraints, Property Name, Feature RTX Voice. Você vai marcar isso aqui que eu marquei, a mesma coisa. Tá bem aqui no começo, tá, gente? Não é muito difícil de encontrar. E você vai deletar. Aí você dá mais um deletezinho só para encaixar aqui. E você pode salvar esse arquivo. Eu vou colocar salvar como. E salvar ele por cima. Ele tá perguntando aqui, você já existe, você gostaria de salvar por cima? Eu vou colocar sim. Você fez isso, volta ali na pasta C temporária NV RTX Voice, clica com o botão direito aqui nesse setup e manda executar como administrador de novo. Ele não vai mais te dar aquele erro que ele estava dando, que ele não encontrou a placa RTX. Você vai só instalar. Vai seguir igual os outros aqui que já instalaram e agora você está no mesmo passo a passo, tá bom? Bora lá? Então agora que está todo mundo no mesmo passo, vamos continuar aqui. Aqui você tem duas caixas, tá? Aqui embaixo mostra a versão do programa, então você pode atualizar o seu programa aí. Eu acho que no momento não tem nenhuma forma de atualizar automaticamente. Talvez no futuro a NVIDIA lance, porque nesse momento que eu tô gravando para vocês ainda tá em beta essa função, então a gente tem que ter essa consciência. Aqui você escolhe o seu microfone no Input Device. Talvez o seu RTX Voice esteja em português. Eu acredito que não, mas talvez ele esteja. Então é a primeira caixa. Primeira caixa você vai selecionar qual é o seu microfone. No meu caso, eu vou selecionar o SB800, que é esse meu microfone aqui do meu fone de ouvido. Então, eu vou selecionar ele e aí tem uma caixinha chamada remover o barulho de fundo do meu microfone. Então você vai marcar ela. Terminou, ele leva um segundinho para ligar. Você pode escolher a quantidade de supressão que você quer. Então, quanto ruído ele vai suprimir aqui. Eu recomendo a utilização mais ou menos pela metade, tá? Eu já vou explicar como que vocês determinam quanto você vai utilizar ou não. Mas você pode testar ele no máximo, que você vai ter a maior eficiência em ver o quanto ele para de ruído, ok? Então, eu vou colocar ele desligado.
Agora, desligado, eu vou mostrar o meu microfone para vocês. Então, ó, o meu microfone sem nada é esse microfone aqui. Ele tem muito ruído, ele captura muito ruído do meu ambiente. Se passar algum carro no meio do caminho, ele vai capturar também. Então você tem que ter consciência que esse microfone aqui ele não é exatamente a melhor maravilha do mundo. Mas se você for trabalhar com algo que você já tem, é importante você tentar deixar o melhor possível. Então vou usar esse microfone como exemplo. Vocês já viram como é que ficou o exemplo do meu microfone de mesa, ele fica muito bom. Mas ó, a moto passou aqui, não sei se vocês ouviram, mas vocês agora têm uma noção de base de como ele fica. E agora eu vou ligar o RTX Voice. Então, para começar, a gente está com a barrinha aqui na parte de baixo. Você está ouvindo o meu microfone, é como se estivesse em zero, então ele não está suprimindo ruído nenhum. Você poderia já ligar um pouquinho aqui, só para aumentar, só para tirar um ruidinho do computador ou alguma coisinha de fundo, sem problema nenhum. Mas vamos fazer o teste agora batendo aqui. Então, vocês vão ver que eu consigo aqui falar e vocês vão ver, ou melhor, ouvir, né, no caso, o barulho. Então eu vou aumentando um pouquinho aqui, agora eu vou colocar em 1/4 e a gente vai tentar fazer de novo. Eu não sei honestamente quando que ele vai começar a suprimir esse barulho aqui, mas a gente vai testando. E também comparem um pouquinho da minha voz, né? Comparar a voz é importante para você saber se a tua voz não vai começar a estragar muito. Quanto mais você usar dessa barra, mais problemática a sua voz vai ficar. Então, use sempre o mínimo possível para parar os barulhos que você tem geralmente. Então, aqui a gente está em 3/4, batendo esses desodorantes aqui, que era a única coisa que eu tinha disponível. Então, agora 100% da barra batendo, provavelmente com 100% da barra, mesmo que eu chegue perto do microfone, você vai ver que ele não deve captar. Contudo, a minha voz deve mudar bastante. Então, o meu microfone aqui ele é bem ruim. Ele é bem ruim, eu sei que vocês estão sofrendo, então eu vou trocar para o outro para a gente dar umas conclusões finais aí para vocês, ok? Então, o RTX Voice ele consegue aí solucionar um monte de coisa, como barulho de teclado, carros, ar-condicionado, ventilador, barulhos aí de porta, coisas que a sua família pode estar fazendo aí que está acabando fazendo algumas batidas. Latido de cachorro, gatos, etc. O que ele não consegue parar? Coisas que se assemelham com a voz. Então, se assemelha muito com a voz, por exemplo, um uivo, alguma coisa, talvez não consiga parar. Mas ele já resolve muitos dos seus problemas. Quanto mais alto você colocar o RTX, mais ele vai consumir desse barulho de fundo. Só que ele também pode alterar mais a sua voz. Eu recomendo usar ele na metade. Na metade, na minha experiência, tem sido o melhor uso do RTX Voice, porque ele corta bastante ruído, mas ele também não consome aí partes da sua voz. Eles estão sempre melhorando esse programa, então eles estão trazendo aí maior qualidade de voz, é recém-lançado, faz poucos meses, acho que foi em abril agora que foi lançado, então eles ainda têm muito que melhorar. Qual que é a desvantagem dele? Ele usa sua placa de vídeo, ele usa um pouco da memória dela. Nos testes que eu fiz, cerca de 600 MB da memória da placa de vídeo. Então, se a tua placa de vídeo tem 2 GB de memória, ele vai usar uma parcela bem considerável. Se ela tem 6 GB, ele vai usar 10% da tua placa de vídeo. Então, pode ser que isso seja útil para você. Em geral, a gente não tende a consumir toda a memória da placa de vídeo de uma vez só. Em geral, a gente tende a não usar tudo. A memória está ali como disponível. Então, se está disponível e você está usando esses 600 MB, maior maravilha do mundo, não vai perder desempenho nenhum. E ele usa um pequeno percentual da própria placa de vídeo além da memória, mas esse percentual é bem baixo. Eu, por exemplo, uso no meu computador de streaming com uma placa de vídeo 1050 Ti. Ou seja, ela nem é uma RTX, é uma 1050 Ti e eu consigo fazer a live sem problema nenhum, sem dificuldade. Tem uma coisa que eu tenho que considerar para te avisar. Se você é menina ou se você tem uma voz um pouco mais aguda, você pode ter algumas dificuldades com RTX, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, mas eles já estão trabalhando em resolver isso. Por exemplo, a minha esposa tentou utilizar e quando ela dava uma risada,
a risada especificamente saía robótica, porque o RTX Voice ainda não considerava como aquilo 100% voz, era como se fosse algo que ele não conseguia distinguir se era barulho ou se era voz. Então o agudo ali estava trazendo uma quantidade ali de distorção. Quando ela diminuía um pouco do RTX, isso melhorava um pouco, mas não resolvia 100%. Então, eu recomendo você fazer alguns testes. Se você fizer esses testes e der certo para você, maravilha, deixa usando, isso facilita muito uma live para você não ter que ficar se preocupando com os sons externos de gente fazendo barulho, carro passando, etc. Isso também ajuda na gravação. Na gravação, você pode usar RTX Voice. Mas, Joe, mas você não disse como que eu uso o RTX Voice. É verdade, eu não disse como você usa. Eu só te mostrei até agora como que você aplica. Mas para você usar ele é bem simples. Ele cria um microfone novo chamado Mic RTX Voice. Então, esse microfone da NVIDIA RTX Voice, ele vai aparecer em todos os seus programas de gravação. Pode ser OBS, Skype, pode ser TeamSpeak, Discord, qualquer coisa. Você pode selecionar esse novo microfone e aí tirar proveito desse ruído. Então você pode ter, tecnicamente você pode ter os dois microfones ao mesmo tempo ativos. Se você quiser dividir em faixas a sua gravação, um microfone sem nada e um microfone com RTX Voice, para na hora que você for editar, você poder corrigir alguma coisa que aconteceu, você consegue. Inclusive esse vídeo está sendo feito assim, eu salvo o meu microfone que está com RTX Voice e salvo ele sem RTX Voice para se der alguma distorção, algum problema, eu não precisar refazer tudo de novo. Como que você vai fazer isso? Você precisa separar o seu áudio. Então eu tenho um conteúdo no meu canal antigo que fala de Voice Meter, você pode usar Voice Meter ou outras soluções. No caso, o próprio RTX Voice, ele é um dispositivo separado. Então você consegue adicionar os dois se for um programa, por exemplo, como OBS, Streamlabs OBS ou XSplit, entre outros demais. Você consegue adicionar os dois. Você só tem que tomar cuidado ali para descobrir certinho como dividir a faixa para ele não gravar um em cima do outro e sim um separado do outro, para você poder ter uma forma de um vídeo não destrutivo. Feito isso, você consegue tirar o maior proveito do mundo. Se você tem dúvidas sobre o RTX Voice, pergunta, não deixa de perguntar que eu te esclareço sem problema nenhum. Não se esquece que lá no nosso Discord tem outras pessoas que estão aí assistindo às aulas também e podem te ajudar aí com algumas dúvidas que você tiver. Eu queria agradecer demais o apoio de vocês estão dando um apoio magnífico para a Universidade da Stream. Fique à vontade aí para entrar em contato comigo, mandar suas sugestões, deixar seus comentários e se você gostou desse conteúdo, deixa aquele like nervoso que a gente vai adorar e poder criar mais e mais conteúdo para vocês. Muito obrigado de coração, eu sou o Majou da Universidade da Stream e eu vejo vocês com o microfone bem silencioso nas lives.